Louvado seja Deus. Estamos aqui agora e vamos estar lendo um texto e assim fazendo a nossa reflexão de hoje. Gostaria de chamar a atenção a você para que esteja prestando atenção, porque quando nós ouvimos a palavra, mas não prestamos atenção, às vezes nós não aproveitamos aquilo que foi falado. Então precisamos estarmos atentos àquilo que Deus tem a nos falar, porque muitas pessoas não dão ligança, não dão importância pela mensagem do Senhor, mas sem Deus nós não somos ninguém, não somos nada. E não pense você que você vai viver bem sem a presença de Deus na tua vida. Às vezes você pode estar pensando, mas eu vivo bem, não tenho nenhum compromisso com Deus, mas eu vivo bem. Isso é uma pura ilusão, porque isso é temporário, é passageiro, essa ilusão. Então todos nós precisamos da graça, da misericórdia, do amor de Deus nas nossas vidas. Precisamos ter um compromisso com Deus. Precisamos ter de fato essa aliança. Aliança já significa compromisso. Então precisamos ter esse compromisso com Deus, porque vai chegar um dia em que as pessoas vão querer ouvir a palavra, querer a presença de Deus e não vão conseguir. Então tem muitas pessoas que se iludem pensando que não precisa de Deus, não precisa de compromisso com Deus, não precisa cultuar a Deus, não precisa oferecer louvor a Deus, não precisa adorar a Deus. Mas Deus nos colocou no mundo para isso, é para adorá-lo. Então, se você não está fazendo isto, você não está cumprindo o propósito de Deus na tua vida. Então, Deus nos chamou para sermos adoradores dele, para prestarmos culto, independentemente de religião ou denominação. Mas nós precisamos ter esse compromisso com Cristo. Então, preste atenção na palavra que nós temos. E aqui estou atendendo aqui um pedido da irmã Rosângela, lá de Rondônia, que ela pediu para falar um pouco sobre a parábola do semeador. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa parábola do semeador, e Deus tem algo a nos dizer neste momento. Então nós vamos abrir nossa Bíblia, a minha já está aberta aqui, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9, depois de 19 a 23. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que ele entrou em um barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábola e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não era profunda a terra. Saindo, porém, o sol, queimou, por não ter raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. A outra parte caiu em terra boa, e deu frutos, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Muitas pessoas às vezes ficam em dúvida, sem saber o que quer dizer isso. Os próprios discípulos ficaram depois questionando ao Senhor Jesus o que ele queria dizer com essa parábola, com essas palavras, mas ele explicou. No mesmo capítulo, lá no versículo 19 em diante, ele está explicando. Então é interessante aqui que ele já está explicando o que significa essas palavras dessa parábola. Então gostaria que você prestasse bem atenção também, para que você possa entender o que o Senhor Jesus está explicando aqui. Ele disse aqui, no versículo 19, explicando a parábola: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, isso é o que cai à beira do caminho. Vem o maligno e arrebata-lhe, pois foi semeada no coração. E o que foi semeado à beira, esse é o que foi semeado à beira do caminho. Vou repetir aqui novamente aqui, houve uma interferência aqui. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem,
vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, outros 60 e a 30 por um. Então nós temos orado já, que Deus nos abençoe, que essa palavra possa estar arraigada em nossa mente, nosso coração, nossa alma, para que nós possamos de fato entender, compreender, aceitar, guardar e colocar em prática essas palavras. Mas a pergunta que eu tenho em primeira mão: que semente é esta que Jesus está falando? Que semente é esta? Lá no Evangelho de Lucas, ele está explicando lá, está dizendo que essa semente é a palavra de Deus. Está bem claro lá no texto lá. Lucas 8:11. É a palavra, essa semente é a palavra de Deus. Então precisamos ouvir essa palavra que está sendo semeada. Inclusive o que nós estamos fazendo aqui na emissora, semeando essa palavra, para que as pessoas possam ouvir, possam entender, possam receber essa palavra, possam aceitar essa palavra e possam produzir frutos. Que frutos esses? São frutos que glorifiquem a Deus. Como eu falei no início, Deus nos chamou para que nós possamos ser verdadeiros adoradores, para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade, para que nós possamos prestar culto a Ele. Então são frutos que glorificam a Deus. Percebe-se também, e outra pergunta que eu quero fazer: que solo, que tipo de terra, de terreno, sou eu, é você, somos nós? Que tipo de terreno é a humanidade? Que tipo de terra é a humanidade? Será que nós estamos produzindo os frutos necessários? Será que nós estamos produzindo pelo menos a 30 por 1? Ou não estamos produzindo nada? Então a minha pergunta, para que você possa refletir, nós possamos refletir neste momento: que tipo de terreno somos nós? É o terreno da beira do caminho? Aquele terreno onde passa tantas pessoas e que aquele terreno vai ficando duro de nascer, vai ficando ali onde as pessoas jogam lixos? Será que você está sendo esse tipo de terreno? Também o terreno, a beira do caminho, onde as pessoas ficam paradas, observando quem está passando, e não tem tempo, não tem condições de receber a palavra de Deus. A palavra vem, mas ele não cuida da semente, porque fica observando, fica sentado ali, talvez à beira do caminho, fica observando quem está passando, observando a vida do outro, mas não consegue receber de fato essa palavra. Deixa os passos vir e comer essa semente. Tem outro texto lá em Lucas que chega a dizer que é o diabo que vem e arrebata essa palavra. Antes que você receba de fato essa palavra, antes que a semente possa germinar no teu coração, o inimigo vai e arrebata, tira essa palavra para que você não consiga compreender essa palavra, para que você não consiga receber essa palavra, para que essa semente da palavra não consiga nascer no teu coração, para que você não glorifique a Deus, porque o único que quer que nós deixemos de glorificar a Deus é o inimigo, é o diabo. Então preste atenção para ver se de fato o inimigo não está tirando isso de você. E começa por aí, mas o final das contas será terrível. A outra parte cai na terra, onde a terra é bem pouquinho, por baixo é rocha. Então tem muitas pessoas do coração endurecido como uma rocha. Aparentemente parece que é até um terreno bom, mas quando semeia ali, vai ver, se escavar poucos centímetros abaixo, se encontra a rocha, a pedra.
onde a semente não tem condições de crescer as raízes, e quando não cresce as raízes, quando não recebe essa palavra de fato, não deixa essa palavra arraigar no coração, na alma, para que haja transformação, para que haja produção de frutos, para que haja vida, vem logo as dificuldades, e aí acaba morrendo essa semente, ela não consegue ter força, para permanecer na hora da dificuldade. Também aquele que o terreno cheio de espinhos, também recebe essa palavra, talvez até com alegria. Oh, que maravilha, que bom, que palavra linda, que palavra maravilhosa. Mas acontece que vem assim as preocupações do mundo, vem os desejos carnais, vem aqui os fascínios pelas riquezas, e aí se torna infrutífera, porque dá mais valor às coisas terrenas do que a palavra de Deus. Isso são a maioria das pessoas que nós percebemos que não valorizam a palavra de Deus, não dão valor, não dão ouvidos à palavra de Deus, porque estão preocupados com as coisas terrenas, só se preocupa com o emprego, com ganhar o seu dinheiro, o seu salário, só se preocupa com as festas, com as diversões, mas não se preocupa com o compromisso da palavra de Deus, não se preocupa com a sua alma em si, não se preocupa com o reino de Deus, não se preocupa com a salvação, acha que está muito bem assim, talvez tenha o seu bom salário, tem suas diversões, tem sua casa, tem o seu carro, mas tudo isso é passageiro, e quando tudo isso acabar, quando você parar de respirar, será que a tua alma vai ficar em paz? Nós não precisamos deixar de nos divertir, nós não precisamos deixar de curtir a vida, mas curtir a vida na presença de Deus, não deixar de cultuar em primeiro lugar a Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas essas coisas serão acrescentadas, como Jesus disse. Então não se preocupe em fazer um compromisso com a palavra de Deus, que muitas pessoas falam assim, eu não vou fazer um compromisso, uma aliança com Cristo, porque eu vou ficar privado, eu vou ficar preso. Muito pelo contrário, é que você vai ter liberdade. Jesus falou, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as demais coisas que nós precisamos serão acrescentadas nas suas vidas. Mas as pessoas parecem que estão surdas, estão cegas, não conseguem enxergar a verdade, não conseguem ouvir a verdade, não conseguem entender a verdade. Quer buscar primeiro as coisas do mundo, as coisas materiais, para depois as do Senhor. Mas Jesus, temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas aí serão acrescentadas. Então para um pouquinho, preste atenção na tua vida, é para o teu próprio bem. Nós não estamos aqui para ficar provocando a ninguém, nós não estamos aqui para ficar condenando a ninguém, mas é para o teu próprio bem que nós estamos falando. Porque um dia, não tem como escapar, um dia você vai ter que se apresentar diante de Deus, hein? E a palavra de Deus diz que não há desculpas, não tem desculpas. Você vai se desculpar como? Senhor, mas eu não sei o quê. Não adianta desculpa, porque o único caminho que nos leva à presença de Deus é Jesus Cristo, e nós precisamos ter um compromisso com Ele, precisamos andar neste caminho que é Jesus Cristo. Não adianta ter, inclusive, religião, ser religioso. Não adianta, precisamos ter um compromisso, uma aliança com Cristo, precisamos deixar essa semente nascer em nosso coração, como eu disse, da semente que caiu em terra boa, que aí um produz 100, 60, 30 por um, que é uma grande colheita. Já imaginou você plantar 1 quilo de cereais, de milho, e colher 30 quilos, já é uma grande vantagem. Imagina colher 100, ou quem sabe muito mais do que isto, porque aqui é apenas uma comparação. Mas nós precisamos ter esse compromisso com a palavra de Deus. Precisamos assumir essa palavra na nossa vida, colocar em nosso coração e vivê-la. Por que eu disse aqui que não adianta também ser religioso, apenas religioso? Os locais de culto é para nós cultuarmos a Deus, para nos reunirmos, nos juntarmos com os irmãos, ter aquela comunhão gostosa ali, cantar, louvar, ouvir a palavra, o ensinamento, para que nossa fé seja fortalecida.
é um momento de reunião, de comunhão ali. Mas a religião em si, as denominações em si, não pode salvar ninguém. Quando Nicodemos foi conversar com Jesus, Jesus falou: olha, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino do céu. Nicodemos era um homem super religioso. Então você que está me ouvindo nesse momento, preste atenção. Faça um compromisso com a palavra de Deus. Ouça essa palavra. Seja uma terra boa para que essa semente possa achar lugar no teu coração, nascer, crescer, frutificar na tua vida e você possa glorificar a Deus. Então tome cuidado, porque você está tendo uma chance, uma oportunidade, mas você está se preocupado mais com as coisas terrenas. Então não se preocupe com as coisas terrenas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, porque essas coisas serão acrescentadas na tua vida, nas nossas vidas. Porque esta mensagem vem da parte do Senhor. Então tome cuidado, porque um dia você vai precisar dessa palavra. E talvez se você não aproveitar esse momento, quem sabe depois você não vai achar mais, não vai ter mais essa oportunidade. Então não estou falando para você aceitar uma religião na tua vida. Você tem que aceitar a Cristo. Tem que aceitar a Cristo, ter um compromisso com Cristo e cultuar a Cristo, cultuar a Deus com a tua vida, produzir esses frutos que glorificam a Deus. Então eu pergunto, como é que está a tua vida? Você está produzindo frutos que glorificam a Deus? Pelo menos 30 por 1? Ou não está produzindo nada? Será que você é essa terra boa? Ou é a terra cheia de espinho? Ou é a terra que tem uma rocha por baixo? Ou é uma terra na beira do caminho? Mas você pode mudar isso. Você pode pedir a misericórdia de Deus, e eu vou pedir a misericórdia de Deus por você também. Para que se você for a terra do beira do caminho, ou for a terra rochosa, ou for a terra cheia de espinho, que Deus possa transformar a tua vida, teu coração, para que seja uma terra boa, de primeira, produtiva, para que possa produzir frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Então vamos orar neste momento. Espero que você tenha entendido a mensagem. Se você não entendeu a mensagem, você pode mandar um alô, perguntar, porque eu tenho o prazer de explicar para vocês. Tá certo? Então você que está nos acompanhando também pelo YouTube, não se esqueça de inscrever, e você que é inscrito, não esqueça de dar o like e nem se esqueça de compartilhar essa mensagem, porque é muito importante a mensagem da palavra de Deus para os nossos corações e para a nossa vida. Querido Deus, nós te louvamos neste momento, Pai. Glorificamos a Ti por essa palavra que o Senhor tem nos dado. E eu te peço, Pai, em favor de cada ouvinte, Pai, neste momento. Talvez tenha ouvintes que possam sentir como se fosse a terra na beira do caminho. Talvez possa ter ouvinte que possa sentir como a terra rochosa, ou quem sabe como a terra cheia de espinhos. Mas que o Senhor esteja, Pai, transformando essas vidas, esses terrenos em boa terra, Pai. Que esses terrenos possam ser transformados, Pai, em terras produtivas, em terras que possam produzir frutos que glorifiquem o Teu nome, Pai. E que neste momento fortaleça essas pessoas, ó Pai, que às vezes até querem servir ao Senhor, às vezes até querem fazer um compromisso com o Senhor, mas tem medo, tem receio de não dar conta, de não conseguir. Mas sabemos que é o Teu Santo Espírito, Pai, que nos conduz, que nos faça permanecer. Nenhum ser humano é capaz por si só de fazer esse compromisso e conseguir honrá-lo, mas o Senhor mesmo, pelo Teu Santo Espírito, é aquele que nos fortalece e nos dá condições de estar obedecendo a palavra do Senhor, honrando com esse compromisso, glorificando o Teu nome e produzindo muitos frutos para a glória do Teu nome. Pai, se nós oramos, já agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.